Ainda está dizendo, ele disse que está gravando. Pronto, agora sim. Professor, Então, oi, pode falar. essa questão do que o organismo tende a manter-se na zona de conforto para não sofrer e se adapta, né, Sim. para que aquele exercício não seja mais, não faça mais sofrer. É só da adaptação ou é uma síntese de tudo que o senhor está falando? Não, vem cá. Na verdade, a grande base do treinamento esportivo seria o princípio da adaptação, né? É como está Certo. dito aí. Eu vou aproveitar a sua pergunta para voltar um pouquinho, tá? Já que eu mais uma vez esqueci de gravar. Isso aqui é a base do treinamento esportivo. Você vai dar um estímulo, retirar o organismo da zona de conforto, para que ele busque a zona de conforto de volta. Ou ele vai buscar a zona de conforto, impedindo que você treine de novo, mas como ele não pode impedir, o que ele vai fazer? Ele vai melhorar, vai sofrer adaptação, para que aquele mesmo treinamento não provoque mais aquele mesmo desconforto. Tá? Então, é a base do treinamento esportivo. Mas, nesse caso, pega na tua pergunta, a base do treinamento esportivo é o princípio da adaptação. Esse princípio, ele se adapta para exercícios mentais também ou apenas físicos? Também, na verdade, como eu disse a você, desde o vírus, do exemplo que eu dei do vírus, né? Perdeu aqui na gravação, desde um vírus até um ser humano, que é o ser mais avançado, né? De maior avanço, esse princípio da adaptação, ele é inerente. Ele é inerente à vida, tá? Para haver vida, para que a vida sobreviva às dificuldades ambientais, é necessária essa capacidade de adaptação. Então, vale para tudo, na verdade, tá? Dos vírus aos seres humanos. Ok? Então, aí eu tinha falado aqui, vou repetir bem brevemente, antes de gravar, que tem vários autores que colocam os princípios mudam discretamente, às vezes é só o nome, tá? De um autor para o outro, mas aqui eu botei 2 autores brasileiros, mas a gente vai escolher um autor, esse conjunto aqui de autores internacionais, não porque brasileiro é pior nem melhor, pelo contrário, né? A gente tem que valorizar o que é nosso. Mas porque nesses livros aqui, de outros autores internacionais, eles conseguem colocar princípios não só biológicos, mas também princípios pedagógicos, tá? Aí vou lembrar que na fala mais longa, antes de gravar, eu havia falado que alguém perguntou sobre quão o psicológico é considerado hoje em dia no treinamento esportivo. Eu disse que é uma resposta sim, não. Sim, porque tem algumas teorias, algumas formas de trabalhar com o atleta no psicológico, mas não existe ainda um princípio psicológico, tá? Do treinamento esportivo. Mostrava que a individualidade biológica está nesses 2 autores, mas não está nesse. Mas a individualidade biológica é super importante. Mas não é que esses autores desconsideram a individualidade biológica. Pelo contrário, eles sobrevalorizam ela. A tal ponto que, em vez de falar só dela separado, vai falar dela dentro de cada princípio. Tá? Aí a adaptação está em todo canto, né, que é o princípio mais básico do treinamento esportivo. Sobrecarga está aqui em todo canto. Continuidade, esse autor aqui não colocou, não sei porquê, tá? Mas é importante. Tá? A gente vai discutir. O princípio da interdependência volume-intensidade, ele pode não ser mais considerado um princípio hoje em dia, por quê? Princípio são aqueles conhecimentos que, para onde você for aplicar treinamento, seja para a saúde, para o desempenho, para o que for, você deve levar em conta. Só que o princípio da interdependência volume-intensidade tem muito a ver com aquela teoria do Matveev, que foi o grande homem, até hoje, é o maior ícone do esporte, cientificamente falando, mas aquela teoria dele já não se aplica bem hoje em dia, já não se adequa ao modelo de esporte de hoje em dia. Embora as adaptações que foram feitas são baseadas nele ainda. Mas essa questão de aumentar volume, reduzir intensidade, essa relação volume-intensidade, já não é mais tão considerada hoje em dia. Então, deixa de ser o princípio. Como não é algo que deve ser aplicado por todos, não é mais considerado o princípio. Eu vou falar dele só para o sentido de fazer vocês entenderem o que ele é. Mas a gente não vai aprofundar, porque não é mais considerado o princípio, tá? Então, tem o princípio da especificidade, está em todo canto, está aqui, está aqui, está aqui, tá? E o princípio da treinabilidade, que só está aqui, mas é interessante, tá? É um princípio que diz o seguinte, vale a pena comentar aqui rapidamente,
mas eu vou comentar muito aqui dentro, tá? É o princípio que diz o seguinte, que quando você está parado, que você começa a treinar, os ganhos são muito grandes. Mas quando você já treinou muitos anos, você vai ter que treinar muito para ter um ganho muito pequenininho. A gente chama isso de janela de treinabilidade. Ou seja, enquanto um velocista que está brigando para a Olimpíada do ano que vem, está treinando o ano inteiro para baixar 2 décimos de segundos, aliás, vou ser bem mais realista. Tem um projeto aqui no Brasil, é o projeto Sub-10, que é fazer o primeiro brasileiro correr para baixo de 10 segundos. Salvo engano, o brasileiro que está com o melhor tempo tem 10 e 17 nos 100 metros. Então, ele está treinando aí, desde que o projeto existe, há anos, para reduzir 17 décimos de segundos no tempo dele. 18, né? Para correr para 9,99. Enquanto isso, se eu pegar todos nós, agora, e toda aula tiver uma aula prática de velocidade, a gente vai melhorar uns 3 segundos no 100 metros. 2, 3 eu exagerei. Então, a gente aí, os homens que aqui hoje em dia devem correr em média para 16 segundos, com 2 meses, com o semestre inteiro de treinamento, a gente vai baixar o nosso tempo para 14 segundos. Então, isso é chamado princípio da treinabilidade. Tá? Quanto menos treinado você está, mais treinável você é. E quanto mais treinado você está, menos treinável você é. Então, eu costumo chamar muito isso de janela de treinabilidade. Tá? Então, por exemplo, uma pessoa, um corredor, ele me contrata, eu vou lhe contratar que eu quero melhorar meu tempo. Aí eu vou dizer para ele, tem ou não tem chance? Eu pergunto, quantos anos tu treina? Tu faz... Cara, treina 5 anos, já sei que não vai melhorar uma maravilha. Aí eu pergunto, me dê exatamente o que você fazia. Tá? Tem feito. Aí eu consigo ver ali, se o que ele tem feito é o que tem de melhor na literatura já, eu não tenho muito mais o que contribuir. Você vai trocar de treinador, mas o que você está fazendo já está de bom tamanho. Agora, se eu vejo, por exemplo, o cara só fazia treino contínuo. Todo dia correr, não fazia um treino intervalado. Aí eu digo, venha para mim que eu vou fazer você baixar pelo menos aí uns 2 minutos nos 10 quilômetros. Tá? Mas eu tenho que considerar 2 aspectos, né? A qualidade do treino que está sendo feito e o tempo de treino que a pessoa tem. O que é que eu estou olhando? Na hora que eu estou avaliando se aquele sujeito que está me procurando tem ou não potencial para melhorar. Eu estou olhando para o princípio da treinabilidade. Eu estou olhando para a janela de treinabilidade dele. Tá? Dependendo do tempo de treino que ele tem e do que ele vem fazendo nos seus treinamentos. Ok? Então, a gente vai tocar com esses princípios aqui. Tá? Consegui agora, em 3 minutos, mais ou menos, resumir o que tinha falado antes no começo. Tá bom? Professor, aí, obviamente, que aqui tem, né? Esses em azuis são chamados princípios pedagógicos, tá? E não exatamente biológicos. Alguém tem alguma fala? Sim, o senhor comentou do projeto para correr abaixo dos 10 segundos, e a Globo, ano passado, fez uma reportagem com 3 atletas que estavam perto dessa marca, né? Isso, que são... A Globo fez a matéria justamente sobre o projeto. Foi. Passava várias vezes no Esporte Espetacular. Alguns meses depois, um deles conseguiu bater. Eu fiz uma pesquisa rápida aqui, foi o Paulo André, no Troféu Brasil. Foi, mas sabe o que acontece? Não valeu, porque o vento estava muito forte. Falta isso. Então, oficialmente, nenhum brasileiro ainda correu para baixo de 10. Então, não foi registrado, né? Não foi registrado, não. Ele correu, realmente, ele correu. Não foi na final, foi naquelas etapas eliminatórias, mas aí o vento estava mais, parece que é 3 metros por segundo. E faz uma imensa diferença, viu? Não é à toa que recorde só vale se tiver medido o vento. Porque faz uma diferença enorme. Correr a favor ou correr contra o vento. O Petrucci dessa, né? Que ele bateu, mas não estava valendo também? Não homologou, exatamente. Não vale. Aquele tempo não vale, viu? Não vale nem como recorde da competição. Se não tiver dentro da velocidade máxima do vento, o tempo não é considerado para aquela prova, beleza? Ainda estamos na luta para um brasileiro correr abaixo de 10. Então, vamos lá. A primeira questão
Deixa eu ver aqui. Não, aqui eu posso parar esse slide, viu? Aqui, como eu falei, né, os princípios são biológicos e pedagógicos. Aqui tá, tudo aqui é... Eu escrevi... Isso aqui é interessante. Vamos lá. Olha, eu já falei, né, que o organismo humano, aliás, qualquer ser vivo, né, se adapta ao estresse, tá? Ao estresse. No caso do ser humano, a gente está falando aqui especificamente, quer dizer, qualquer ser vivo se adapta aos desconfortos ambientais. Especificamente falando, o ser humano se adapta especificamente ao estresse físico com melhoria da sua capacidade. Não é novidade nenhuma isso que eu estou falando, né? Qualquer leigo sabe disso. Agora, o que nem todo leigo vai perceber, são detalhes, são minúcias dessa informação, é que esse efeito depende muito da natureza da carga. Isso aqui é visto de forma muito óbvia quando a gente percebe que se a natureza da carga for o peso lá na musculação, a adaptação vai ser um ganho de massa muscular. Se a natureza da carga for uma corrida, a adaptação vai ser um aumento da minha resistência. Isso é lógico, né? Só que isso não fica só aí, tá? Aqui a gente vai trabalhar muito depois com o princípio da especificidade. Essa natureza da carga promove adaptações extremamente específicas para aquilo ali que foi feito. Isso quer dizer, por exemplo, o seguinte: se eu vou lá para a musculação e eu botar um monte de peso, carga pesada, e treinar, eu vou ter uma adaptação. O que eu vou ganhar? Eu vou ganhar força. Para ganhar força, o que é que o meu músculo faz? Ele melhora a operação neural, neuromotora, os motoneurônios trabalham melhor, tá? Mandando corrente elétrica para o músculo na hora certa e na dose precisa. Mas só por isso a minha força já aumenta. E o outro modo que meu músculo usa para aumentar a força é aumentando o tamanho do músculo. Então, toda vez... A ideia... Qual foi o sofrimento do organismo? Tem que levantar uma carga. Como é que ele reage àquilo? Aumentando a força. Como é que ele aumenta a força? Pela via neuromotora e pela via da hipertrofia. Só que, se ele ganhou força e massa muscular lá na musculação, e ele quiser pegar aquela força dele e usar lá no jogo de futebol, ele não vai conseguir. Curiosamente, a força dele lá no futebol não vai estar aumentada. Então, veja que essa natureza da carga chama o que a gente vai discutir, que é o princípio da especificidade. O ganho é muito específico para aquele exercício que é feito. Se mudar o exercício, o ganho já não é tão bom assim. Beleza? E também, essa adaptação, ela vai desde uma adaptação mínima ou inexistente, se a carga for muito pequena. Então, por exemplo, se eu corro todo dia 10 quilômetros, aí eu resolvo que todo dia à noite, aí eu resolvo que todo dia de manhã agora eu vou caminhar 300 metros. Aquela caminhada é a minha capacidade aeróbica, porque aquilo é muito pouco perto do que eu já tenho. Agora, se um sedentário, totalmente sedentário, todo dia começar a caminhar 5 minutos, ele já tem alguma melhoria do seu desempenho, tá? Aeróbico, tá? Então, essa adaptação vai desde uma adaptação mínima, ou até mesmo inexistente, até uma falha nesse mecanismo de adaptação. Ou seja, todo ser vivo tem essa incrível capacidade de se adaptar ao meio. Mas essa capacidade de adaptação ela tem limite. Isso quer dizer que se o estresse for grande demais, em vez de haver uma adaptação, vai haver uma queda do desempenho ou até a morte daquele ser vivo. Ou uma doença, no caso do ser humano, né? Que no caso do treinamento esportivo, nós chamamos de overtraining, tá? E o que nós vamos fazer agora é assim, eu vou fazer uma breve apresentação de cada um desses princípios, para a gente diferenciar um do outro, tá? Então, quando eu já vou, no final da aula de hoje, já vou botar uma tarefinha para vocês fazerem lá, tá? No Cigarra, umas questõezinhas. O objetivo dessas questões é fazer vocês diferenciarem um princípio do outro, tá bom? Bem diante dessa minha fala aqui, tá bom? Então, vamos lá.
princípio da adaptação é o princípio que diz o seguinte, que quando você aplica uma carga de treinamento, eu chamo isso de estresse. Quando você impõe um estresse ao organismo, que é uma carga, o organismo sofre, mas ele reage àquele estresse se ajustando àquele estresse. Essa adaptação, vocês vão ver daqui mais na frente, quando eu for ver os detalhes, ela pode ser aguda, ou seja, acontece na hora do exercício, para você suportar o exercício. Exemplo mais claro da adaptação aguda, o aumento da frequência cardíaca. Ou pode ser uma adaptação crônica. Adaptações crônicas, novamente, são adaptações de caráter estrutural. Ou seja, o corpo da gente muda o jeito de ser. As células são modificadas. A morfologia muda, ou seja, o coração aumenta de tamanho, o músculo aumenta de tamanho, o número de mitocôndrias aumenta. Então, são adaptações estruturais. Então, normalmente, adaptações crônicas são adaptações de regulação dos sistemas. Por exemplo, o coração bate mais, o sistema endócrino produz algumas substâncias, o sistema imunológico também. E as adaptações crônicas, que levam semanas para acontecer, são adaptações de caráter estruturais. O assunto mais importante do princípio da adaptação é: se o treino for fraco, a adaptação é pequena. Se o treino for forte, a adaptação é ótima. Se o treino for muito forte, o treino fica mais forte do que a capacidade da adaptação e o atleta entra em processo de overtraining. Tá? Aí, daqui, sai uma outra aula especial, que não faz parte do conteúdo, né? Os meninos, os meus 2 alunos aqui, né? Eles trabalham com controle da carga de treino. Então, a gente vai dar uma aula que é bem alinhada com aquilo que eu falei do Polar Vantage, que é o Polar que já diz a você, hora de diminuir sua carga de treino. Ele vai avisando a você quando você vai começando a cansar. Então, a gente vai mostrar para vocês umas 10 ferramentas que nós usamos hoje para dizer se aquele treino está adequado para o atleta, ou se aquele treino está excessivo para o atleta, ou se aquele treino está pouco demais para aquele atleta. Tá? Eu diria que é o que é de mais moderno hoje em treinamento esportivo. É conseguir dizer como é que o atleta está se adaptando ao treinamento. Se o treino está forte demais, fraco demais, ou forte na medida certa. Tá? Professor. Pois não? O senhor meio que, na hora de explicar a adaptação aguda e crônica, se confundiu entre crônica e aguda, ficou meio confuso. O senhor poderia repetir, por favor? Tudo que é 2 eu troco, mas eu acho que eu não confundi, não. Vamos lá, o que foi que eu confundi? Eu acho que o senhor começou a falar de aguda, e depois continuou em aguda, mas falou que era... Eu fiquei meio confuso aqui, eu não sei se foi um. Vamos lá, ó. O que eu falei? Que a adaptação pode ser aguda ou crônica, né? Que a adaptação aguda é aquela adaptação que acontece durante o exercício. Aí eu dei exemplo, frequência cardíaca. Aí depois eu falei, a adaptação crônica é uma adaptação que normalmente é de caráter estrutural. O coração aumenta de tamanho, o músculo aumenta de tamanho, o número de mitocôndrias aumenta. Tá? Aí depois eu voltei. Já a adaptação aguda, aí eu repeti, frequência cardíaca, mas também alterações hormonais, o organismo produz alguns hormônios. Então, eu fiquei alternando entre crônico e agudo. Beleza? Clareou? Pronto, vamos seguir. Sobrecarga. Sobrecarga, o que basicamente esse princípio diz? Vocês vão ver que essa aula eu posso dar em 10 minutos, mas, na verdade, em 10 minutos eu vou falar desses todos os princípios. Mas, na verdade, eu vou levar 1 hora para cada princípio. Detalhe, né? Então, sobrecarga. O que a gente vai dizer de sobrecarga? Se você hoje foi correr, aí você correu por 5 quilômetros, você quase morre. Aí você manteve. Amanhã eu vou correr 5 quilômetros de novo, 5 quilômetros de novo, 5 quilômetros de novo, 5 quilômetros de novo. Daqui a pouco vai acontecer o quê? Como eu sofri adaptações crônicas, então aqueles 5 quilômetros já não é mais tão desconfortável para mim. Isso quer dizer que eu melhorei. Minha capacidade melhorou. Minha capacidade aeróbia está melhor.
Se eu continuar correndo eternamente 5 quilômetros, o que vai acontecer? Eu vou parar de melhorar. Porque aqueles 5 quilômetros, hoje, para mim, gerou um estresse. E o estresse provocou uma adaptação. Daqui a 2 semanas, esses 5 quilômetros já não é mais um estresse. Se não é mais um estresse, não provoca mais adaptação. Se não provoca mais adaptação, eu vou parar de melhorar. Então, eu fico naquela, não saio mais daquilo. Tem situações em que isso é adequado. Uma pessoa que quer treinar visando saúde, os órgãos, as instituições que lidam com saúde, diz claramente o seguinte, ó, quem treina 20 minutos tem benefício. Quem treina 40 minutos tem benefício, tem mais benefício para a saúde do que quem treina 20. Quem treina 60 minutos, 5 vezes por semana, tem mais benefício do que quem treina 40. Agora, quem treina 1h20, 80 minutos, os benefícios não são tão maiores do que quem treina 60 minutos. Sendo que, quanto mais tu treina, mais aumenta o risco de lesão. Porque você está lá, né? Botando sobrecarregando músculos, articulações, tendões, ligamentos. Então, para uma pessoa que quer saúde, ela vai começar devagarinho, vai aumentar a carga de treino, mas tem uma hora que não precisa mais. Já o atleta, não. O atleta está sempre querendo o máximo desempenho. Então, o que vai acontecer com o atleta? Se ele começou a correr 5 km hoje, ele sofreu. Daqui a 15 dias ele corre 5 km, ele não sofre mais. Se ele quiser melhorar o desempenho dele, ele vai ter que dar uma sobrecarga no treinamento dele. Ele vai ter que aumentar. O treino tem que estar sempre gerando estresse. Então, o cara que caminha faz um ano visando saúde, se a carga dele está bem adequada, está um treino bem feito, ele não precisa aumentar a carga de treino dele. Mas o atleta que está sempre querendo desempenho, ele vai ter que estar sempre mais e mais e mais e mais. O treino tem que estar sempre gerando estresse. Tá? Então, eu tenho que sempre aplicar sobrecarga no treinamento. Essa sobrecarga, ela pode ser dada no volume, na intensidade ou então na densidade. Tá? Aí, como eu disse a vocês, eu vou dar aqui em 20 minutos, 10 minutos, eu vou falar de cada um desses princípios. Só que depois eu vou voltar com cada um, e vai ser 1 hora para cada princípio, tá? Então, existem muitos detalhes quando a gente pensa em cada um do princípio, tá? Então, o que é esse volume? O que é essa intensidade? Muita gente sabe. Mas o que é essa densidade, nem todo mundo sabe. Normalmente, as pessoas pensam muito no volume e na intensidade, mas não pensam na densidade de treinamento. E é um conceito bastante interessante e importante, tá? Principalmente para quem trabalha com esporte coletivo. Vamos lá agora para o princípio da continuidade. A ideia aqui é você saber dizer o que é cada princípio, tá? Terminar a aula hoje, eu já boto lá umas questõezinhas, tá? Sobre esses princípios. Para você conseguir diferenciar cada um dos princípios. Então, o princípio da continuidade. Ele é também chamado de princípio da reversibilidade. Vamos explicar primeiro o princípio da reversibilidade. O que é que diz o princípio da reversibilidade? Que é a mesma coisa do princípio da continuidade. Diz o princípio da reversibilidade que, quando você treina, que gera um estresse, tem uma adaptação. E essa adaptação é uma melhora do seu desempenho físico. Mas que, se você parar de treinar, aquele efeito se reverte. Ou seja, você perde o efeito. Por isso que o nome do princípio é princípio da reversibilidade. Tá? Ou seja, se parar de treinar, aquele efeito vai embora. Se reverte. Tá? O que é que eu faço, então, para não perder o efeito do treinamento? Eu devo manter-me treinando continuamente. Daí o nome do princípio. Princípio da continuidade. Ou seja, se eu quiser manter os ganhos de desempenho obtidos com o treinamento, eu devo manter o treinamento pela minha vida inteira. Tá? Aí, quando eu for conversar 1 hora sobre o princípio da continuidade, eu vou mostrar diversos detalhes. Detalhes do tipo assim, ó. Se eu treinei durante tanto tempo e eu parar de treinar, claro que vai haver uma reversão.
Mas quanto tempo vai levar? O atleta que treinou mês inteiro, janeiro, fevereiro, março e abril. Aí, dia 1º de abril, que é o dia da mentira, ele sofreu uma lesão. Só que no dia 10 de abril ele tem uma competição. E ele ficou os 10 dias sem treinar. Mas ele está curado no dia 10 de abril. E aí? Ele vai perder tudo que treinou? Ou não? Tá? Então, o tempo que você vai levar para perder tudo que ganhou é um assunto extremamente importante na área do treinamento esportivo. Por um motivo simples. Todo atleta lesiona. É difícil um atleta não lesionar. Tá? E o tempo entre a hora que parou e o tempo que vai perder é algo fundamental para que a gente gerencie as cargas de treino quando esse atleta voltar. Tá? Inclusive, para decidir, vai competir ou não vai, já que se lesionou. Ok? Aí, outro princípio, o princípio da unidade funcional. O que acontece? O princípio da unidade funcional diz o seguinte: o organismo ele trabalha como um todo. Então, se você vai lá para a musculação e você faz um treino de hipertrofia, você vai ter ganho de massa muscular, mas a sua força aumenta. Você nem era isso que você queria, mas sua força aumenta. Aumenta menos, mas aumenta. Por outro lado, se você for lá na academia e você quiser fazer um trabalho de força máxima, o que vai acontecer? Você vai ter um grande aumento de força, mas você também vai ter um pouquinho de ganho de massa muscular. Se você for lá na academia e você fizer um treino de hipertrofia, você também vai ganhar resistência naquele músculo. O músculo fica mais resistente. Pouquinho, mas vai. Por outro lado, se você for para a academia e fizer um treino de resistência muscular, você ganha um pouquinho de massa muscular também. Ganha muita resistência, mas ganha um pouquinho de massa muscular. O que eu quero dizer com isso? Que o nosso organismo ele trabalha como um todo. Quando você treina uma qualidade física, outras qualidades físicas também são afetadas. Ok? Só que tem situações em que outra qualidade física é afetada de forma benéfica por aquela que está treinando. Nesse exemplo que eu dei. Eu vou fazer um treino de hipertrofia, eu ganho massa muscular, mas por tabela, eu também ganho um pouquinho de força muscular. E também ganho um pouquinho de resistência muscular. Por outro lado, tem situações em que quando eu treino uma qualidade física, a outra piora. Tá? Basicamente é o que acontece. Se eu treinar resistência, endurance, capacidade aeróbia, eu posso ter uma perda de velocidade, eu posso ter uma perda de força e eu posso ter prejuízo no ganho de massa muscular. Então, isso é chamado de treinamento concorrente. É quando o treino de uma qualidade física atrapalha a outra qualidade física. O que popularmente é muito conhecido nas academias, essa expressão treinamento concorrente, porque o praticante de musculação tem medo de fazer esteira. Porque ele acha que se correr na esteira vai perder massa muscular. Na verdade, quem faz esteira não necessariamente perde massa muscular. Quem faz esteira pode deixar de ganhar massa muscular. Deixar de ganhar, não. Desculpa, também está errado. Nem perde, nem deixa de ganhar. Pode ganhar um pouquinho menos. Mesmo assim, tem situação que você combina musculação com corrida e você não perde nada. Nem perde, nem deixa de ganhar. Tá? E tem situações que você deixa de ganhar. Então, a gente vai discutir essa questão, o que na academia o pessoal chama muito de treinamento concorrente, a gente vai chamar aqui de princípio da unidade funcional. É o princípio que diz que o organismo funciona como um todo, de modo que, ao treinar uma qualidade física, outras qualidades físicas são afetadas, positivamente ou negativamente. Ok? Depois vem o chamado princípio da... Não, porque esse princípio é um princípio pedagógico, tá? Não está dizendo quando você melhora. Está dizendo assim, ó, como é que eu devo combinar os exercícios? Eu posso combinar o exercício da maneira seguinte, que o cara precisa correr e precisa fazer musculação, eu boto a musculação de manhã e a corrida à tarde.
para que a corrida não atrapalhe a musculação, tá? Então, veja que não é uma questão de adaptação ao treino, é uma questão de organização do treino, tá? E como eu vou, pedagogicamente, distribuir as minhas sessões de treinamento, tá? Por isso que está em azul, por isso que é o princípio funcional. Outro princípio funcional, a gente vai estudar bem nessa hora, essa aqui é a melhor ordem para a gente pensar as histórias, é o chamado princípio da multilateralidade. O que é isso? O princípio da multilateralidade, ele está em oposição com o princípio da especificidade. Tá? Note que os princípios, a gente vai trabalhar de 2 em 2, tá? Uma aula para esses dois, uma aula para esses dois, até porque o ideal é que numa mesma aula eu dê esses dois aqui, ó. Multilateralidade e especificidade. Porque um tem a ver com o outro, um é o contrário do outro. Qual é a base inicial? A base inicial é o seguinte. Vocês viram lá no século passado que os caras aprenderam desde cedo, desde a década de 30, que o treinamento precisa ser muito específico. É como alguém dizia, né, na aula que vocês construíram, né? Ah, alguém disse aí que fulano disse que os atletas deixaram de correr na rua e passaram a fazer treino nas pistas de atletismo, porque os treinos eram mais específicos. Então, os caras descobriram que quanto mais específico é um treino, melhor o desempenho. Só que tem um problema. Isso é extremamente válido para o atleta de alto nível, mas isso é um pecado para a formação do atleta. Então, crianças de 5, 6, 7, 10, 12, mais ou menos até 14 anos, elas devem ignorar o princípio da especificidade e elas devem contemplar o princípio da multilateralidade. O que está dizendo isso? As cargas de treino devem ser multilaterais. Criança tem que fazer tudo quanto é tipo de exercício. Então, se treinos multilaterais, para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, nordeste, noroeste, sudeste, sudoeste. Então, a criança tem que treinar para tudo quanto é lado. Tem que atirar para tudo quanto é lado. Porque quando você forma uma criança de modo multilateral, na hora que você começar a especializar o treino, o desempenho daquele criança vai ser muito maior. Tá? Então, o princípio da multilateralidade é um princípio pedagógico de como formar o atleta desde a infância. E a base é que as cargas de treino devem ser multilaterais, elas devem gradativamente ir afunilando, ficando menos multilaterais, até que, por volta dos 15 anos de idade, aí sim, a criança deve estar treinando somente modalidades e exercícios altamente específicos. Se você treina a criança dessa maneira, você tem mais chance de formar atletas de alto rendimento. Um atleta que chegue no nível mundial ou no nível olímpico. Ok? E terminei já dizendo o que é o princípio da especificidade. Pois não? Eu não sei se está disponível no YouTube um vídeo de um garotinho que ele é todo musculoso, né? Isso, ele feriu o princípio da multilateralidade. Isso, eu acho que ele já deve estar adolescente, né? Acho que uns 14, 15 anos, ou se não, ele já deve já ter feito 18 anos, né? E já faz tempo já que foi exibido esse vídeo na televisão. E, basicamente, assim, ele já tinha o perfil físico de um adulto, né? Sendo que em miniatura. Inclusive, ele fazia coisa que uma pessoa destreinada, bem assim, o dobro da idade dele, não seria capaz de fazer. Exato. Ele treina musculação. E muitas vezes de ginástica. Eu tenho um vídeo e pesado. Eu salvei o vídeo. Mas tem no YouTube, viu? Que eu baixei do YouTube. Tá lá ainda, né? Então, exato, tá no YouTube, viu? Eu vi no YouTube, eu acho que eu baixei. Viu? Na verdade, aquilo ali não é que dá prazer com exceção, tá? Mas, na verdade, aquilo ali é uma forma de como não treinar. É exatamente isso que eu vou mostrar para vocês, tá? Se você pegar uma criança e aplicar treino específico, ela vai render pra caramba. Só que ela atinge o teto genético dela muito alto, muito cedo. Na verdade, o que acontece com aquele menino é o que acontecia no Brasil e não acontecia com o europeu. Há 30 anos atrás, o Brasil era campeão do mundo em tudo. Era campeão do mundo sub-15,
basquete, campeão do mundo sub-15 de vôlei, campeão do mundo sub-15, tudo. Olha, se eu tenho um time de basquete brasileiro que é campeão sub-15, o que é que eu espero na Olimpíada daqui a 4 anos? Que o Brasil seja campeão olímpico. Então, o Brasil tinha uma mania, a gente trabalhava muito, até por aquela estrutura que eu falei para vocês, né? O Brasil, o governo militar investiu tudo errado. Transformou a escola no clube, aí o menino começou a praticar esporte na escola, ganha bolsa para jogar na escola. Quando chega na universidade, não tem nada. O americano é o contrário. O americano valoriza o esporte universitário, que é quando o atleta tem condições de chegar no alto rendimento. Então, o Brasil começou a errar na estrutura esportiva, que valorizou muito o esporte dentro da educação física escolar, competições escolares, que não deu em nada. Tá? É mais uma prova que... O que é que acontecia? Como tinha competição escolar, o professor da escola fazia o que eu acho super errado. Outro dia eu estava dizendo para a minha filha, que ela tem 10 anos, que ela gosta de praticar ginástica. Eu não sei se eu faço ginástica, eu não sei se eu faço tênis, eu não sei se eu faço... como é que ela gosta mais, meu Deus? GRD, ginástica artística. Aí eu disse, o problema é esse, que aqui no Brasil a gente faz tudo errado. Não deveria existir escolinha de handebol, basquete, futsal, ginástica. Deveria existir escolinha desportiva. Aí você ia para a aula, toda terça e quinta-feira, e todo dia você praticava uma modalidade diferente. A reação da minha filha de 10 anos, que legal! Seria tão legal se fosse assim. Entendeu? Justamente isso. Por mais que ela goste de ginástica, ela quer fazer muita coisa. Então, na verdade, alguém disse boa ideia, se eu fosse dar essa área empresarial, eu criaria uma escolinha esportiva para a criança, onde ela ia brincar de toca, barra-bandeira. Criança hoje não brinca de barra-bandeira. Eu me lembro que minha filha tinha quase 5 anos de idade, a gente estava num sábado na praia, e ela viu um monte de gente gritando e correndo na areia da praia. Eu estava ali na calçadão, né? Na calçadinha. Ela viu uma gritaria do povo, perguntou, pai, o que é isso? Eu, com 4 anos, já sabia tudo. Eu vi que minha filha, com 6, 7 anos, descobriu um tal de barra-bandeira. Era um grupo de adolescentes jogando barra-bandeira na praia. Aí eu fui lá para a praia mostrar para ela o que era uma brincadeira de barra-bandeira. Ou seja, cresceu dentro de apartamento, não sabe nada disso. Entendeu? Então eu criaria uma escolinha esportiva. Que todo dia a criança ia lá fazer circuito, handebol, basquete, vôlei, ginástica, entendeu? Se desse até natação, se tivesse uma piscina. Então, essa seria a ideia. Trabalhar muito com a formação esportiva. Entendeu? Então, e no Brasil aconteceu o contrário, a gente já viu que deu errado. Tá? No Brasil, os militares investiram no esporte na escola e transformaram crianças em atletas. Aí o que aconteceu? O professor na escola não fazia nada disso, multilateralidade. Fazia treino de basquete, treino de vôlei, treino de futebol. E pior, o menino ia para o futebol, era goleiro o ano inteiro. Tudo errado. Tudo ao contrário do que deve ser feito. Entendeu? Então, na havia verdade... uma crença, professor. Oi? Quando eu era adolescente, havia uma crença dos mais antigos que eles diziam que a pessoa não podia praticar musculação para não interromper o crescimento. Eu não sei se o senhor ficou sabendo dessa crença. É desse tempo também, né? Pronto. Se provou nada a ver. Pelo contrário, o Colégio Americano de Pediatria propõe que crianças devem fazer exercícios de força a partir dos 6 anos de idade, número 1. Número 2, crianças atletas que treinam força se lesionam menos do que crianças atletas que não treinam força. Agora, número 3, o treino de força de criança não é exatamente musculação, é força, mas não musculação. É outra coisa que vocês vão aprender aqui na aula, tá? Quando a gente for ver o treinamento da qualidade física, força, tá aqui, ó, a gente vai ver que musculação é somente uma das formas de treinar força. E para o atleta, nem é a melhor forma de treinar força. Então, existem 10 formas de treinar força. Musculação,
treino isocinético, treino isométrico, treino funcional, eletroestimulação. Então, existem diversas formas de treinar força, além da musculação. Pliometria, que é o mais importante para o atleta, tanto que a nossa aula prática vai ser de pliometria, e a gente vai ter aula prática, viu? Vocês vão fazer aula prática aí dentro de casa, viu? Vocês vão ficar fazendo aí, eu vendo vocês fazendo, ou vocês vão filmar e vão mandar, botar no grupo. Então, vai ter aula prática de todas as qualidades físicas, ok? Aula prática de velocidade, aula prática de força, aula prática de flexibilidade e aula prática de resistência. Tá? Quem puder, vai para a pré fazer uma prática de resistência. Quem não puder, vai fazer um treino de resistência dentro de casa. Mas todo mundo aqui vai ter aula prática. Então, a prática de força nem vai ser musculação, porque não é o mais importante para o atleta. A prática de força vai ser pliometria. Então, a criança já pode treinar força. Só que o treino de força de criança é treinamento funcional, que antigamente chamava de calistenia. São exercícios calistênicos, modernamente chamados de exercícios funcionais, tá? Aí, quando chega ali pelos 12, 13, 14 anos, a criança já pode ir para uma sala de musculação. Mas o treino não é exatamente igual ao do adulto. Só que depois de algum tempo na sala de musculação, eu já posso pegar um menino de 14 anos e botar para fazer musculação igual ao adulto. Só que depende de vários fatores. Estes vários fatores eu vou discutir com vocês, tá bom? Dentro aqui, ó, do princípio da multilateralidade. Eu vou dizer para vocês assim, ó, de 6 a 8 anos, o que é que a gente vai fazer? De 8 às 10, do 10 aos 12, dos 12 aos 14, tá? Tanto do ponto de vista esportivo, quanto do ponto de vista da musculação. Beleza? Então, vamos lá. Já falamos de especificidade. Agora, vamos fechar agora com ondulação e ciclicidade. O que dizer de ondulação e de ciclicidade? Princípio da ondulação. O que é que diz o princípio da ondulação? O princípio da ondulação diz o seguinte: se você treinar todo dia a mesma coisa, você está bagunçando com o organismo. Porque você está dizendo a ele, olha, se adapte uma vez e não precisa se adaptar mais. Tá? Então, se você treinar com as cargas diferentes, então você consegue adaptações. Qual é o grande problema do atleta de alto nível? O atleta de alto nível, ele já passou 10 anos treinando, 15 anos treinando. Então, o cara já treinou demais. Entendeu? Então, o organismo desse atleta de alto nível, ele já virou safado. Safado no sentido de quê? Pode dar porrada nele que ele tá nem aí mais. É igual, por exemplo, você chegar naqueles meninos trombadinha de rua, rouba você, né? Aí você dá um... Não deve fazer, isso é crime, obviamente, mas acontece. Aí você bate no menino. O menino sai chorando e chamando palavrão contigo. Tá nem aí. Porque a vida dele já é tão difícil, ele já é tão sofrido, que um tapa mais, um tapa menos, ele já se acostumou com aquilo. Por outro lado, eu uso a pedagogia como pai de não bater nos meus filhos, nunca bati nas minhas filhas, educo, e até hoje eu acho que elas estão super bem educadas, são respeitosas, educadas e tudo mais. O máximo que eu fiz foi levantar a voz. Mas teve um dia muito engraçado, eu acho que ela tinha aí por volta de 5 anos, sei lá. Ela se engasgou. Não, tinha menos, tinha uns 3 anos. Ela se engasgou. Quando ela se engasgou, eu bati nas costas dela para tirar o engasgo. Nossa, ela passou uma hora chorando, pensando que eu tinha batido nela. Entendeu? Quer dizer, não é acostumado. Então, para minha filha, levar um tapinha nas costas foi um desgosto. Para o menino de rua, vai levar 10. E ainda sai chamando palavrão comigo. Entendeu? Então, é a diferença, a adaptação. Então, o organismo do atleta, ele está safado. Ele não está nem aí mais. Então, um dos problemas... Eu já vi vários exemplos de pessoas, atletas, treinavam com um treinador, aí mudaram de clube, mudaram de treinador. Aí, quando mudou de treinador... eu dizendo aqui, já conhece a sandália. A minha filha sabe nem o que é isso. Sabe nem que se bate com isso. Então mudou de treinador, aí ele teve um grande melhora de desempenho.
Mas o que foi? Não foi que o treinador lá é melhor. É porque a pessoa estava tão acostumada com aquele treino rotineiro, toda semana a mesma coisa, que quando mudou o tipo de treino, gerou um estresse. Fez algo que o organismo não estava acostumado. Se o organismo não estava acostumado, gerou um estresse. Se gerou um estresse, gerou uma adaptação. Aí a pessoa melhorou o desempenho. Aí a pessoa passa o resto da vida jurando que treinador B é melhor do que treinador A. Oi, filho. Não. É melhor do que treinador A. Nada a ver. É só porque mudou a forma de treino. Entendeu? Então, para evitar isso, o que você tem que fazer? O treinamento não deve virar uma rotina. Todo dia a mesma coisa. Toda semana a mesma coisa. Tanto deve mudar os exercícios, quanto deve mudar a carga que o organismo tem. Porque mesmo que o exercício seja diferente, mas pode ser que toda segunda, terça, quarta, quinta e sexta, aqueles mesmos exercícios diferentes, mas todo exercício tem o mesmo grau de estresse, o organismo se acostuma com aquele grau de estresse e não responde mais. Tá? Então, por isso que as cargas de treino devem ser onduladas. Eu tenho que ter, toda semana, eu tenho que ter uma carga muito pesada, toda semana eu tenho que ter uma carga mais bem leve, a cada mês eu tenho que ter uma semana muito pesada. A cada mês é bom que eu tenha uma carga uma semana inteira muito leve. Essa ondulação das cargas não deixa o organismo se acostumar com a carga de treino. Essa ondulação de carga faz com que a carga pesada gere um grande estresse, mas a carga leve dê tempo para o organismo se recuperar. Evitando aquilo que eu falei na aula passada, o overreaching. Overreach é quando uma situação em que o treino do atleta não está pesado demais, mas também ele parou de render, porque ele não está tendo tempo de se recuperar de um treino para o outro. Então, eu preciso, a cada semana, ter um dia bem levinho, que eu estou treinando, mas como o treino é leve, eu estou dando a oportunidade para o meu organismo se recuperar da carga do dia anterior, que foi a mais pesada da semana até então. Professor... Na prática, quem trabalha com corredores, sabem que os atletas corredores, todo final de semana, eles fazem um treino chamado de longão. Aliás, corredores não. Corredores, nadadores e ciclistas têm um treino chamado de longão. É um treino que eles fazem uma distância muito maior do que a que eles fazem usualmente durante a semana. Okay? Professor. Chamou, pô. Primeiro foi Raíssa, depois sou eu. Então, Raíssa, por favor. Fala nesse negócio da ondulação, essa parte da ondulação, esse princípio, né? Da ondulação. Por acaso, assim, que o senhor falou assim, uma semana a gente faz uma carga mais pesada, na outra uma carga mais leve. Mas como o corpo da gente se acostuma com o treino? Então, se eu, por exemplo, usar um treino numa semana e na outra semana fazer o mesmo treino, o corpo não vai receber aquilo como uma carga mais leve já naturalmente, não? Já. Só que assim, ó, por isso que aí você vai ver o detalhe, tá? Quando a gente pensa os treinamentos, a gente chama de microciclos, tá? Uhum. Microciclo é qualquer conjunto com 4 ou mais treinos. Por uma questão prática, a gente adapta o microciclo à semana, tá? Com 7, 8, 5 treinos, depende do atleta. Então, por isso que a gente tem o que a gente chama de microciclos ordinários. Não, mesmo você falou, né? Microciclo de choque, que é aquele treino muito pesado. Microciclo ordinário, que é quando você faz uma carga de treino que você está acostumado a fazer, que antigamente era pesado e agora é uma carga leve. Mas eu tenho também um microciclo regenerativo, que é o treino com uma carga muito mais leve do que aquele que eu suportaria. Qual é a ideia desse microciclo regenerativo? É não treinar. Só que se eu passar uma semana sem treinar, eu vou cair no princípio da continuidade, não é isso? Então, uma forma de eu descansar bastante o meu organismo, porque quando eu estou descansando, eu estou me adaptando daquela carga da semana anterior. O ideal seria ficar sem treinar. Mas como ficar sem treinar pode reverter, eu posso cair no princípio da reversibilidade, eu tenho um treino tão leve. O treino é tão leve que não vai provocar adaptação nenhuma, nem estresse nenhum. Por outro lado, o fato de eu estar fazendo algum treino impede a reversibilidade do desempenho. Resultado,
eu não tenho reversibilidade, mas eu não tenho nenhum cansaço. Resultado, é uma semana inteira que o meu organismo está se recuperando. Normalmente, esse microciclo regenerativo, a gente faz ele depois de 3 semanas de treino. Tá? Então, nessa 4ª semana, o meu organismo vai estar se restaurando fisiologicamente e se adaptando completamente daquelas 3 semanas anteriores. Entendeu? Porque por mais que todo atleta ele treine segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sábado, e ele descansa no domingo, mas esse domingo apenas não é suficiente para uma recuperação completa. O atleta sempre está com um pouquinho de fadiga acumulada. Entendeu? Aí, por causa disso, a gente a cada 3 semanas dá um chamado microciclo regenerativo. Beleza? Detalhe disso vai ter numa aula que eu vou passar 1 hora falando só sobre este princípio, viu? Da ondulação. Mas se tiver dúvida, se permanecer a dúvida, avise. Alguém mais queria falar? Daniel queria perguntar, mas é uma coisa bem rápida, dentro do que a Raíssa perguntou. É por isso que atletas de futebol, sei lá, tem uma lesão na coxa, mas eles continuam na academia fazendo exercícios, né? Exatamente. Para eles não perderem, para não caírem no princípio da reversibilidade. Exatamente. Tá? Professor, Atleta lesionado hoje treina o máximo que pode, desde que não atrapalhe a lesão, tá? A recuperação da lesão. professor, Pois não. esse princípio da ondulação, aconteceu uma situação comigo o seguinte, eu fui fazer um exame, um ecocardiograma, e a médica, já faz tempo isso, a médica olhou e verificou que eu tinha uma verruga dentro de uma artéria, mas ela disse que aquilo não ia atrapalhar a minha vida, que meu coração era bom. Certo. E ela perguntou quantas vezes eu treinava, se eu era atleta, né? Porque na época eu era bem magrinho e estava em forma. Certo. Aí eu falei que eu treinava 4 vezes por semana futebol, assim, jogava bola de manhã durante o dia, né? Sim. E treinava 4 vezes capoeira à noite. Aí ela disse, pare de treinar isso tudo. Eu fiquei... né? Aí ela disse, na época eu não estudava educação física, não tinha... Foi em 2014. Não tinha nenhum conhecimento de educação física, né? Aí ela falou, você diminua o treinamento. Aí eu, por quê, doutora? Ela disse, porque a diferença entre o remédio e o veneno é a quantidade, né? Então, se eu tivesse conhecimento sobre ondulação, né, sobre o que o senhor está falando agora, entendendo como é que funciona o nosso organismo, iria dar uma diminuída, ou na intensidade ou no volume, para que o organismo não perdesse com lesões e eu também pudesse continuar a fazer as coisas. Então, eu praticamente parei de treinar capoeira e fiquei só no futebol, né? Que mau conselho. Você recebeu e pior que cumpriu um mau conselho. Porque na verdade é assim, ó. Vamos lá. Professor, não tinha conhecimento, né? Isso, exatamente. Ó, na época você parou. Hoje você diria que faria ondulação. Quando acabar essa disciplina, você faria outra coisa melhor ainda. O que é que você vai fazer quando acabar essa disciplina? Você vai fazer uns testes contigo, com você mesmo, que você vai fazer na aula prática aqui, tá? E esse teste vai dizer o seguinte, ó, o que você está treinando atualmente? Está pouco? Está bom ou está muito? Se tivesse muito, você experimentaria fazer isso que a gente começou aqui, né? A cada 3 semanas de treinamento, você fazia uma bem leve, mas continuava treinando a capoeira e o futebol tudinho, tá? Se tivesse, aí você faria isso. Se depois, quando lá, que você fizesse os testes com você mesmo, continuasse dando o que está em excesso, aí sim você diminuiria. Agora, pela minha experiência com treinamento esportivo, eu tenho 30 anos de experiência, 34 anos de experiência com treinamento esportivo, eu digo, não está mais. Você está como atleta, eu tenho 35 anos de experiência com treinamento esportivo, o que você estava fazendo não estava demais. Entendeu? Porque é super comum a gente ver atleta treinando 8 vezes por semana. E estão super saudáveis, entendeu? Então, na verdade, quem vai dizer se você está treinando muito mais ou menos
É uma avaliação fisiológica que você vai aprender aqui nessa disciplina a fazer. Muito bom. Muito mesmo bom. assim, se você fizer essa avaliação fisiológica, pode ser que você descubra que não é que está treinando demais, é que está dormindo de menos. Então, pode ser que você faça uma avaliação fisiológica, resolva aumentar 2 horas de sono, nem sempre é fácil, né? Mas vamos supor que você consiga, aumenta 2 horas de sono, uma semana depois você faz a avaliação fisiológica, e a avaliação fisiológica vai dizer que aquela carga de treino está super adequada para o seu organismo. Era isso que eu precisava naquela época, porque... então, desse nível de conhecimento, entendeu? Eu fiz uma avaliação física com o professor, assim, porque eu sou militar, né? E a gente treinava muito, funcional e tal, e na época eu fiz uma avaliação e ele disse que o meu organismo estava muito bom para uma pessoa que não era atleta, né? E depois que eu fui pro médico e a médica falou isso, eu fiquei com medo de ter algum problema no coração. Pois é, não precisava disso. Eu fiquei com medo, mas agora a gente, com novos horizontes, né, professor? A gente vai poder... Isso, novos horizontes, novas tecnologias, aí a gente tem como... Você tem como fazer isso com exames que você vai gastar nada, entendeu? Eu sempre recomendo que a gente invista. Por exemplo, eu sempre recomendo que você tenha pelo menos uma cinta transmissora de frequencímetro, que custa R$400, que talvez, quando for próximo semestre, eu digo, nem precisa mais disso. Por quê? Essa cinta transmissora é para você fazer um eletrocardiograma usando um aplicativo. E esse eletrocardiograma diz quão cansado você está. Beleza? Só lembrar uma coisa, viu? Que o Éder deve estar por aqui, mas de hoje eu combinei com eles que eles ficam na aula e aqui ao mesmo tempo. Não sei se Éder está aqui. E ele não pediu para fazer a chamada ainda hoje. Então eu vou pedir aqui para vocês fazerem... Dá um oi aí, tá? Todo mundo dá um oi, tá? Relembrando, tá? Para ficar muito claro para vocês, tá certo? Eu nunca fiz chamada, dá um oi. Só oi, 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 oi. Tá? Então, pronto, o Ed tá aí. Quem o Ed não pediu a chamada em momento algum, então eu estou pedindo agora, tá? Lembrando para vocês, eu nunca fiz chamada na vida, vocês pagaram fisiologia comigo, a maioria, mas agora, como a chamada vai valer ponto, então eu estou sendo criterioso com a chamada, tá? Tem uma chamada automática às 10h15, é feita aqui no próprio aplicativo do Meet, outra às 11h45, tá? Então, se alguém atrasar, não tem problema, às 10h15, contou. E a qualquer momento da aula, entre 10h15 e 11h45, tem um oi, tá bom? O oi é para ter certeza que você está aqui e não só logado, você está participando da aula de verdade, tá? Não está em casa, fazendo o almoço, tá? Atendendo, sei lá, recebendo a pizza que mandou pedir, ok? Então, assim, quem tiver as 3 presenças, ganha as 2 presenças da aula. Quem perder 2 presenças, ganha 1 presença. São 2 horas de aula, né? E quem perder 1, também só ganha 1 presença, tá bom? Então, isso é bem equilibrado, né? Se você chegou atrasado, 10h20, e você não deu oi, mas de 11h45 apareceu o seu nome lá, mesmo que você estiver fazendo feijão, ganhou ponto, eu não vou provar, né? Ganhou 1 falta e 1 presença naquele dia, tá? Se você chegou atrasado, 10h20, deu oi e está lá às 11h45, também ganha 1 presença, beleza? De qualquer maneira, todas essas frequências juntas vai ter um peso 3 apenas, tá? Então, na nota do primeiro estágio, a frequência tem peso 3 e todos os trabalhos juntos têm peso 7. E lembrando também que os trabalhos, eles vão valer 12 pontos. Então, quem fizer 12, quem tirar 12 no trabalho, vai ter nota 10. Peso 7. Quem fizer 11 dos 12 pontos, continua com 10.
peso 7. Quem fizer 10, vai tirar 10, peso 7. Quem fizer 9, vai tirar 9. Tá? Aí o peso vai ficar com peso 6, alguma coisa, tá? Dessa maneira, o que é que eu estou fazendo? É o normal chegar atrasado de outro na vida, vai perder décimos, porque o peso só é 3, e tem direito a perder 20% das tarefas e ainda fica com 10. De qualquer maneira, isso está muito bom para vocês. Sabe por quê? Porque, normalmente, a média das provas de treino esportivo é entre 7 e 8. E se você fizer a tarefa de casa direitinho, faz parte das aulas e fizer as tarefas, a tendência é que a média da turma aqui vai ser 9. Estou imaginando que vai ficar 9 a média. Então, a tendência é que a média da nota do primeiro estágio, por essa modalidade, vai ficar maior do que a média da nota se fosse uma prova comum. Professor. Tá, aí isso quer dizer o seguinte: perdeu um trabalho, nem precisa negociar comigo. Está dentro daqueles 20% de sobra, tá bom? Atrasou uma aula, não deu um oi, também nem fala, porque o peso vai ser menor. E mesmo que você vai ter uma perdazinha pequenininha, essa perda é muito pequena, perto do que vai acontecer, da que aconteceria se fosse uma prova escrita normal, tá bom? Pois não, pode falar. É que está ficando próximo, né, do horário que o senhor falou para a atividade que o senhor disse que ia dar, né? Ainda falta... Mas aí eu pensei nisso, mas eu mudei, tá? Porque, na verdade, a atividade que eu ia passar era de princípios, só que são 8 princípios. Então, eu vou preferir fazer o seguinte. E como é a primeira aula, é como se eu estivesse obrigando vocês a saber tudo já dentro da primeira aula, tá? Eu vou fazer 8 questões, uma para cada princípio, tá bom? E a resposta vai ser sempre a mesma. Eu vou botar todos os princípios, eu dou um texto. Aí você marca qual é o princípio certo. Beleza? Aí, eu vou dar até a próxima aula para vocês fazerem, até 9h59 da próxima segunda-feira, para que vocês possam discutir entre vocês. Tá? Então, vocês podem conversar bastante entre vocês, pelo chat ou pessoalmente, aí, para marcar lá. A ideia é que a atividade sirva de estudo, vocês vão estar estudando. Diferença de um princípio para o outro. Tá bom? Então, eu vou fazer, em vez de fazer somente 3 ou 4, eu vou botar os 8 princípios, vou botar um texto. Aí você vai dizer a que princípio se refere aquele texto. Tá certo? Eu vou dar uma situação prática de que princípio. Aí você discute entre vocês. Pedagogicamente é mais interessante, né? Porque em vez de ser só uma tarefa para dar nota, eu vou estar induzindo vocês a discutirem o assunto. Ao discutir o assunto, vão estar melhorando o conhecimento da disciplina. Uhum. E vão colar um pelo outro. Colando pelo outro, a nota fica mais alta. Então, vocês ganham mais pontos para aprender mais. É totalmente lucro para mim. Tá? Para mim, o que importa não é vocês tirarem nota 10 ou 0, é aprender. Então, se eu conseguir... durante a aula aqui, eu pensei nessa tática, tá? Eu vou fazer uma atividade em que os alunos tirem nota alta, aprendendo mais. Ou seja, eu vou citar vários casos tipo assim, ó, um treinador... Eu posso citar o caso aqui da aula. Um aluno disse que foi no médico e o médico mandou ele parar de treinar. Ele, em vez de parar de treinar, ele resolveu que ele vai fazer o seguinte: a cada 3 semanas de treinamento, ele vai fazer uma semana bem leve. Qual o princípio que está mais eminentemente focado aí? Pronto, vou colocar essa questão aí. Já dei a primeira para vocês. Tá? Então, eu vou dar uma situação e você diz qual é o princípio que está envolvido naquela questão. Beleza? E já responderam aí, né? Ondulação. Aí vocês vão discutir. Eu vou tentar deixar difícil, um pouquinho, não é difícil, um pouquinho difícil, porque faz parte da natureza, tá? Tudo que você faz em treinamento esportivo, todos os princípios estão envolvidos. Então, eu não posso fazer a pergunta assim, ó, qual princípio está envolvido aí? Eu tenho que perguntar assim, qual princípio está mais evidentemente envolvido aí? Então, das várias situações que eu vou colocar, todo o princípio está envolvido. Por exemplo, todo canto da vida, a adaptação está. Então, se eu botar e não botar assim, qual o princípio está envolvido aí, e você marcar adaptação em todos eles é adaptação. Porque todos eles partem da premissa básica do treinamento esportivo. Há uma adaptação. Agora, o modo como a adaptação vai acontecer,
depende da sobrecarga, depende da individualidade biológica, depende de outros princípios. Beleza? Então, o que vai acontecer é isso, tá? Eu queria até terminar mais cedo um pouquinho a aula, eu acho que eu vou conseguir, e queria terminar agora, 10h45. Mas a gente teve perguntas, não, até porque só falta esse princípio aqui, ó, ciclicidade, e falta falar da individualidade biológica, nota que eu não falei ainda, tá? O princípio da ciclicidade é um princípio muito casado com o princípio da ondulação. Quando você ondula as cargas, você cria ciclos de ondulação. Esses ciclos podem ser pequenos, e a gente chama de microciclos. Esses ciclos podem ser médios, e nós chamamos de mesociclos. E esses ciclos podem ser grandes, que nós chamamos de macrociclos. E eu posso pensar a formação de um atleta para a Olimpíada de 2032. E, na verdade, eu ondulo a carga de treino dele também, viu? Se vocês olharem esportes individuais, como o atletismo, vocês vão ver uma coisa muito interessante. Todo ano olímpico, os tempos no atletismo são maravilhosos. Aí, no próximo ano, sempre tem o campeonato mundial. Os tempos já não são tão bons quanto na Olimpíada. Foi o que aconteceu na despedida do Usain Bolt. O cara que ganhou dele ganhou com 9,92. Enquanto isso, na Olimpíada anterior, que foi a do Rio de Janeiro, o medalhista de bronze fez 9,80 alguma coisa. Ou seja, enquanto na Olimpíada do Rio, o cara com 9,80 alguma coisa só foi bronze, e alguém com 9,92 nem medalhou, no ano posterior, o cara ganhou o Mundial com 9,92. Por quê? Eles ondulam a carga de treino ao longo dos anos também. Tá? Então, eles fazem o quê? Aquele primeiro ano depois da Olimpíada é o ano de carga de treino mais leve, lenta. É a hora de mudar o treino, tratar, investir mais na fisioterapia. O atleta na Olimpíada estava treinando no sacrifício. Agora não, ele para de treinar para fazer uma fisioterapia, para aguentar o próximo ciclo olímpico. Então, até a nível super macro, existem ondulações nas cargas de treino. Beleza? E, para fechar, princípio da individualidade biológica. O que vai acontecer? Hoje em dia, tudo é muito individual. E os testes que nós fazemos mostram isso. Por exemplo, no princípio da ondulação, eu falei que o ideal é a cada 3 semanas de carga, eu dar uma regenerativa. Só que tem atletas que com 2 semanas de carga já estão torados, quebrados, precisam descansar. E tem atletas que, com 5 semanas de treino, não estão precisando descansar ainda. Tá? Então, o que eu vou fazer? Antigamente, era uma regra. 3 semanas de treino pesado para um de descanso. Hoje, não. Depende do atleta. Tá? Outra coisa. Tem atletas que, aquele exemplo que eu dei, o cara começa a correr 5 km todo dia, daqui a pouco aqueles 5 km já não está provocando adaptação. Tem gente que com 1 semana já ganha super rápido. Aquele já está correndo 5 km com facilidade. Tem gente que precisa de 2 semanas para que aqueles 5 km para ele seja fácil. Então, vejam que o princípio da individualidade biológica, ele está em todas as esferas. Vamos para a multilateralidade? Tem criança que com 12 anos de idade já é um adulto. Porque tem meninas que com 10 anos já tem a menarca. Já vira mulher, biologicamente falando. E, normalmente, depois que uma pessoa vira adulto, biológico, sexualmente falando, 1, 2 anos depois, pode meter treino nele. Então, teoricamente, o atleta só deve treinar cargas específicas e só deve fazer o treino de musculação de verdade por volta dos 14, 15 anos. Mas um menino com 13 anos de idade, 1,90 de altura, maturou aos 10 anos, já pode ser tratado como adulto aos 13 anos de idade. O colega da sala de aula dele, que tem os mesmos 13 anos e que ainda não maturou sexualmente, só vai fazer musculação com 16 anos de idade. Então, normalmente, quem determina muito o princípio da multilateralidade é a maturação sexual. Porque a partir da maturação sexual, você biologicamente está funcionando como um adulto. Você não está mais funcionando biologicamente
como uma criança. Então, veja que a idade não é um fator, é para dar uma ideia. Eu dei hoje o exemplo pela idade, mas, claramente, quando eu for falar do princípio da multilateralidade, vocês vão ver que isso varia muito de uma criança para outra, a hora de deixar a multilateralidade e a hora de atacar o princípio da especificidade. Ok? Então, isso é muito variado, varia muito. Por isso que a gente não vai falar não vou colocar aqui, individualidade biológica. Pelo contrário, em todos os princípios, a gente vai falar da individualidade biológica. Ok? Até aqui, minha aula de hoje. Ela acabou, se não tiver dúvida. Se tiver dúvida, a gente enrola aí mais até saná-las. Eu tenho uma dúvida Pois aqui. não? Uma dúvida não, seria um complemento. Então, a individualidade biológica, ela é o divisor de águas entre a multilateralidade e a especificidade? Dá para pensar dessa forma? Na verdade, a individualidade biológica, ela vai dizer o seguinte, eu vou aplicar todos os princípios do meu atleta. Agora, quando e quanto eu vou aplicar, depende de cada atleta. Entendeu? A individualidade biológica, ele é muito divisor de água, da multilateralidade para a especificidade, por um aspecto bem específico, que é o aspecto da maturação biológica. Sendo que a maturação biológica é algo muito individual. Ou seja, a individualidade biológica, ela incide na maturação biológica. Tem meninos que maturam com 9 anos de idade. Tem meninos que maturam com 14 anos de idade. E isso determina o time adequado para sair da multilateralidade para a especificidade. Sendo que, pode ser que você diga, mas quando eu estiver dando essa aula, você vai dizer, mas professor, o senhor não tinha dito que era a maturação biológica? Então, já advirto logo. Vários outros fatores devem ser considerados, tá? Um dos fatores é qual é o tempo ótimo para o desempenho de alto nível nesse esporte. E quanto tempo o aluno tem, o atleta tem naquela modalidade. Então, não é só a maturação biológica que determina que você vai sair da multilateralidade e vai passar a aplicar a especificidade. Tá? O tempo de treinamento é outro fator que deve ser levado em conta também. Beleza? Dúvidas mais? Não? Beleza, então eu vou acabar 10 minutos antes, justamente porque, para dar um tempo, de modo tal que quando for umas 12h20, mais ou menos, vocês já vão ter, até antes, vocês já vão ter um questionário lá para responder até as 9h59 da próxima segunda-feira, tá? A ideia é que vocês discutam entre vocês, de preferência pelo grupo do WhatsApp, que aí vai virar aprendizado, ou seja, a gente vai continuar a nossa aula no WhatsApp, respondendo, discutindo as questões que eu vou colocar no cigarro agora, tá bom? Por isso que eu estou treinando um pouco mais cedo, para dar tempo de fazer essas questões antes de eu ter que parar para almoçar. Beleza? Então, alguém perguntou se alguém pegou o princípio da especificidade, mas não se preocupe não, a discussão vai ajudar vocês bastante. Beleza? Então, por hoje é isso aí, valeu e até a próxima. Deixa eu parar aqui a gravação.